Salve, salve nação roqueira brasileira! Estamos começando mais uma edição do News Rock Blog Microcast. E por que Microcast? Porque é um podcast diferente, feito diretamente pelo WhatsApp. E para você ouvir na sua academia, no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, voltando, enfim, qualquer ocasião que você queira ouvir a palavra do rock nacional nos seus ouvidos. E o nosso convidado de hoje é um ator, mas não é qualquer ator, é um ator da Globo. Ele fez diversos trabalhos, como Toma Lá da Cá, onde ele interpretou Adonis, Pé na Cova, onde interpretou o Alex Sanderson, dentre diversas outras novelas, e séries e filmes. Mas por que um ator está aqui no News Rock Blog Microcast? Porque ele está lançando sua carreira de cantor, um single chamado Gostar Demais, que é rock and roll puro. E vamos receber hoje Dani Torres. Palmas para Dani Torres. Então vamos lá, primeiramente, para a galera entender o contexto, como começou o seu contato com a música, se é desde criança e também com o rock, né? Como se desenvolveu esse seu lado musical. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, pelo espaço, um prazer falar com vocês. Olha, a minha história com a música ela é bem antiga, na verdade, né? Minha família ela é muito musical. Meus pais, meu irmão são muito ligados com música, assim. Meu pai é um amante de música, de MPB, rock, um cara que gosta muito de ouvir, né, música. Minha mãe era professora de dança, né, dava aula de jazz, de dança de salão, então tinha essa relação, né, mais corporal com a música. E meu irmão, né, já cantou em roda de pagode, ele é pagodeiro, gosta muito de samba também. Então é uma coisa meio familiar, assim. E eu, né, desde os 4 anos de idade lá, tocando tarol na bandinha do colégio, né, enfim, tirando a música do Ayrton Senna num tecladinho que minha mãe me deu. Eu sempre gostando muito de música desde muito cedo. Mas assim, a minha relação com o rock especificamente, apesar de, né, como toda criança com 4, 5 anos, da minha época, lá eu sou de 93, né, apesar de ser fã de Mamonas Assassinas, como toda criança era, né, eu acho que o contato assim, a Vera, assim, com rock mesmo, de eu virar fã assim, de uma banda, surrealmente foi com Red Hot Chili Peppers, quando eu escutei Other Side pela primeira vez na rádio. Eu já tinha uns 7 anos aí. Cara, quando eu escutei essa música, eu me lembro que eu fiquei tão assim, impactado, é muito doido, assim, que eu toda vez que tocava, eu parava o que eu estava fazendo para ouvir. E meus pais, percebendo isso, eles me deram, né, chegou meu aniversário, eles me deram de presente o Californication, né, que tinha Other Side no álbum, enfim, e várias outras grandes músicas. E eu fiquei louco, assim, acho que foi a primeira banda que eu virei fã de verdade, assim, foi Red Hot Chili Peppers. E a partir daí, cara, aí, né, fui conhecendo outras bandas incríveis e, enfim, Red Hot lançou logo em seguida o By The Way, né, um pouco depois, então, enfim, aí eu já virei mais fã ainda, enfim, é isso. Antes da gente entrar na área musical, né, queria saber um pouco sobre a sua carreira de ator, né, que é como o pessoal te conhece mais, como começou essa inclinação pela atuação, pelas artes. Você participou de grandes projetos, né, principalmente na Globo, como Toma Lá da Cá, Pé na Cova, novelas também, né? Conta pra gente um pouco mais sobre seu lado da carreira artística. A minha história com o teatro ela é tão despretensiosa como a minha história com a música. Eu comecei no teatro porque eu sempre fui essa criança que gosta de, né, imaginar coisas, assim, brincar de faz de conta, né? Eu jogava RPG com meus amigos e aí criava personagem, imaginava o mundo. Eu gostava muito dessa coisa, né? Ainda gosto, né? Depois de adulto eu ainda gosto. Mas aí eu fiz uma aula experimental no colégio de teatro. O professor passou anunciando que ia ter, enfim, eu fui lá fazer. E eu adorei. Aí eu falei para meus pais acharam ótimo. Falaram, não, filho, beleza, vamos lá. E aí, no final daquele ano em que eu fiz esse curso de teatro lá no colégio, o professor virou para meus pais e falou, olha, eu acho que vocês deveriam colocar ele numa companhia, porque ele se dedica muito, ele gosta muito e eu acho que ele pode, enfim, né, fazer um teatro assim mais profissional, enfim, agradeço inclusive até hoje ao professor Mauro, porque, enfim, acabei ganhando uma profissão, né, no processo. Mas meus pais me colocaram na Casa de Companhia de Artes Avancini
E eu tive aula, inclusive, com a Andréa Vancini, maravilhosa, incrível, minha grande professora. Tive aula com o Cláudio Galvão, lá, de teatro, né, que também é um grande ator, grande professor. Enfim, ali eu acho que foi a grande base que eu tive, assim. Porque a partir dali eu comecei a fazer alguns testes, eu ia muito na onda de, tipo, né, fazer um personagem novo, né, fazer uma parada maneira. Assim. Minha mãe nunca me forçou a nada, né, meu pai, sempre foi um desejo meu. E aí eu, né, não passei na maioria dos testes, mas comecei a passar em alguns. E o primeiro que eu passei foi o Tistu, o Menino do Dedo Verde. Uma peça, uma adaptação do Kiko Mascarenhas, que inclusive se tornou um grande mestre, um grande amigo, que eu tenho maior admiração e respeito, que era o diretor da peça. Que aí foi assim, o meu batismo, assim, primeiro trabalho profissional, né, como ator. Já tinha feito uma peça na Casa de Companhia de Artes Avancini, mas ali, assim, um papel de protagonista, foi bem, bem importante, assim, como formação para mim participar dessa peça. Né? E a partir daí, cara, primeiro o teatro, né, e depois veio a televisão, eu passei para fazer o Pequeno Alquimista, né, foi uma bateria de 4 testes, uma loucura, assim. Era muito engraçado, porque eu ia muito despretensioso, assim, eu ia naquela de me divertir, sabe? Aí quando eu fui vendo, eu fui ficando, né, passou o primeiro, passou o segundo, eu fui ficando, enfim, acabei fazendo o papel. E aí veio A Lua Me Disse, a novela, e aí foi na Lua Me Disse que eu conheci o Miguel, e aí o Miguel me chamou para fazer o Tomar Lá da Cá, e aí, cara, quando eu vi, eu já era um ator, né, profissional na televisão, é isso. Recentemente você lançou seu primeiro single, Gostar Demais. Como foi o processo de composição, gravação desse trabalho? E como surgiu, né, esse ímpeto de começar uma carreira autoral no rock nacional e mudar completamente de ares artísticos? Pô, cara, eu sempre gostei muito de tocar e cantar, assim, tipo, no meu quarto, sabe? Pra mim, é uma coisa muito... uma relação, um hobby muito querido, assim, que eu... não é tão querido que eu comecei a querer estudar pra melhorar, pra ter mais liberdade, pra poder improvisar. Eu gosto muito disso, de botar uma backing track, tocar por cima dessa backing track, né, guitarra, enfim. Essa parte criativa eu acho muito legal. Sempre foi uma parada maneira, mas começar a escrever, assim, letra mesmo, foi só no início de 2023, que eu passei por muitas decepções. Teve a pandemia também, que foi muito difícil para todo mundo, né, e foi muito difícil para mim também. E eu acho que começou a acumular um monte de coisa ali que eu acho que eu precisava colocar no papel, sabe? E aí eu acabei, né, achando na música, que sempre foi um hobby, sempre foi um lugar de acolhimento para mim, um lugar para expressar, né, o que eu penso, o que eu sinto, meus sentimentos, né, falar sobre, né, os meus problemas, enfim. Foi isso que aconteceu. Foi super... Primeiro eu fiz para mim, né? Eu fiz, né, para me sentir bem, para aliviar um pouco a tensão, a ansiedade que eu estava sentindo. Mas aí eu comecei a mostrar para as pessoas, né? Primeiro a gente mostra para os pais, né? Meus pais, pô, sempre me apoiaram. E aí, aquela coisa, né? Pô, meu filho, que lindo, que maravilhoso. Eu falei, que legal, pô, meus pais gostaram, que bom. Mas aí quando você começa a mostrar para mais pessoas, as pessoas começam a falar, pô, cara, você não quer gravar isso não? Tal. Eu comecei a acender aquela lanterninha assim aqui na cabeça. Eu falei, será que não é a boa? E aí eu comecei a perceber que talvez minhas músicas não sejam só pra mim, sabe? E aí é isso, estamos aqui. Finalizando, eu queria que você contasse pra galera quais são os planos ainda para 2025. Vão ocorrer mais lançamentos de singles, o que a gente pode esperar da Dani Torres agora como cantor, né? Então, Gostar Demais é a primeira música, acabou de ser lançada, mas eu ainda tenho outras músicas que eu quero lançar. E a ideia é, assim, depois que lançar, né, mais algumas, né, que eu acho que são legais, assim, pra galera conhecer mais o meu trabalho, lançar um álbum inteiro. Essa é a ideia. Até o final do ano é o meu objetivo, conseguir lançar isso tudo para terminar de estrear, né? Porque, assim, eu comecei a estrear agora, né? Mas eu acho que aí eu concluo a estreia com o lançamento do álbum.